O presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, gravou um vídeo para integrantes do partido em que aponta erros de Lula no discurso de posse e defende Bolsonaro de críticas. Eu quero fazer alguns comentários para alertar sobre os erros que o Lula cometeu no discurso de posse. Lula omitiu que o Brasil de Bolsonaro foi o país que mais gerou emprego entre os 20 maiores países do mundo. Mencionou o número de 33 milhões de brasileiros com insegurança alimentar. Ele só esqueceu de dizer que esse número se refere ao ano de 2021, auge da pandemia. Esqueceu de dizer que, no final de 2022, com o governo Bolsonaro fazendo o maior projeto social da história do país, esse número de 33 milhões caiu para menos de 10 milhões de brasileiros, conforme dados do IPEA. O Lula esqueceu de dizer que foi o governo Bolsonaro que entregou o maior número de títulos de posse da história do nosso país. Lula falou em reconstruir o Brasil, mas não disse o que o mundo inteiro aplaudiu: a capacidade de reconstrução do Brasil demonstrada pelo governo Bolsonaro, atingido pela primeira vez na história uma inflação menor que da Alemanha, Estados Unidos e Inglaterra. No vídeo, o aliado de Bolsonaro diz ainda que os brasileiros devem ao ex-presidente o orgulho das cores da bandeira e do nosso país. Roberto Mota, começa com você, Mota. Olha, o discurso do presidente do PL foi uma surpresa. Para muita gente, uma grata surpresa. O presidente do PL teve a coragem de fazer o que muitos políticos não tiveram: defender a figura e o legado do presidente Jair Bolsonaro. Valdemar da Costa Neto lembrou de importantes realizações do governo Bolsonaro. Ele também apontou diversos pontos do discurso de posse do último domingo que simplesmente não correspondiam à realidade. Valdemar desmontou de forma clara e objetiva a narrativa que está sendo criada de que o governo Bolsonaro deixou um legado desastroso. A verdade é outra. Hoje, o Brasil, neste momento, é uma ilha de prosperidade e crescimento econômico no mundo. Mas a mensagem mais importante do vídeo do Valdemar da Costa Neto foi dirigida aos manifestantes. Valdemar disse: seus esforços não foram em vão. Valdemar disse que a disposição e o patriotismo dos manifestantes trouxeram nova energia aos políticos e aos parlamentares. E essa foi uma mensagem política ousada, corajosa e necessária. Coronel. Eu vou aproveitar o que o Mota levantou e vou avançar um pouquinho mais nessa mensagem do presidente do PL. Ele diz que a manifestação do povo que ficou acampado nas portas das unidades militares por mais de 60 dias, na chuva, enfrentando intempéries, e essa manifestação sensibilizou os políticos. Ele afirma que essa expressão de brasilidade, de indignação, de patriotismo, mexeu até mesmo com políticos profissionais, como é o caso dele. Então, eu quero dar meu voto de confiança ao presidente do PL. Eu quero dizer aqui de público que eu espero que o maior partido político do Brasil, como ele mesmo lembrou que o PL se transformou depois que surfou na onda Bolsonaro. Eu espero que esse partido honre os seus eleitores. Nós precisamos muito que o legado do governo Bolsonaro seja lembrado e seja motivador daqueles políticos que sabem que 2024 se aproxima,
E nós teremos eleições municipais, como eu falei ontem, no finalzinho do nosso programa, nós teremos eleições municipais, e nas últimas eleições municipais de 2020, o PT e a esquerda, o PSDB, até mesmo o PMDB, o MDB, todos minguaram e o Centrão cresceu. Cresceu exatamente no momento em que se aproximava do governo Bolsonaro. O que eu quero dizer é que se essa onda verde-amarela se manifestar, essa maioria da população se manifestar nas grandes cidades do país, elegendo vereadores e prefeitos, nas grandes capitais, inclusive daqueles 14 governadores que foram eleitos na esteira do governo Bolsonaro. Se essa massa se mobilizar, nós teremos um capital político que não é de se desprezar. Então, quero crer que nós teremos agora o PL, não como nós já observamos, um ou outro já mudando de lado, um ou outro já tentando fazer acordos, mas nós gostaríamos muito de ver o Partido Liberal organizando, liderando um movimento de resistência e de oposição responsável, que nenhuma democracia no mundo pode prescindir. E eu termino minhas palavras lembrando que, como o próprio Valdemar falou, o governo Bolsonaro, ele recebeu o governo do presidente Temer, que estava já iniciando uma recuperação daquela tragédia que foi o governo Dilma, que o ex-presidente Bolsonaro, ex-presidente Lula, na campanha, antes de tomar posse, ele escondia o período do governo Dilma como se não fosse uma continuação do governo do PT. E o Valdemar lembra que hoje, indo finalzinho de 2020 e ainda no início de 2022, no início de 2023, hoje o Brasil vive uma situação que equivale àquela anterior a Dilma. Ou seja, com toda a pandemia, houve uma recuperação em V, como falava o Paulo Guedes. E eu só gostaria de lembrar para a nossa audiência, anote aí, por favor, como estava o Brasil em 31 de dezembro de 2022. Dólar a 5,29, gasolina 4,95, desemprego 8,3%, inflação 5,2%, menor do que a Alemanha, Estados Unidos, Inglaterra e a maioria dos países da Europa. Homicídio no Brasil abaixo de 42 mil em 2022. Invasões de propriedade só 12 em 2022. O PIB, o crescimento do PIB em 2022, 3,2% de crescimento, maior até que o da China, como falou o Paulo Guedes. Dívida pública, abaixo de 75% do PIB. Bolsa de Valores, 112 mil pontos. Superávit fiscal, 39 bilhões positivo, histórico. Valor da Petrobras, 520 bilhões, já tendo caído bastante do que ela valia quando terminou o primeiro turno, mas anotem aí, 520 bilhões o valor da Petrobras, 31 de dezembro. E o leite, que é uma referência de todos, a 4,39. Anotem, vamos conferir. Diga, Zé. É uma verdade, olha, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, marcou um golaço, uma grande tacada ao conseguir a filiação do presidente Jair Bolsonaro ao partido. Porque ali ele conseguiu uma base política no Congresso jamais vista nos últimos anos. A política foi muito pulverizada, desta vez houve ali uma concentração. Ele está com quase 100 deputados na Câmara dos Deputados e 15 senadores no Senado, isso não é pouco, né? E ele reconhece ali a liderança do presidente Jair Bolsonaro, que catapultou o PL a uma posição que todos imaginavam, porque a força política do presidente Jair Bolsonaro. Ele me disse, o presidente Bolsonaro, há tempos atrás, que se na primeira eleição, se ele tivesse tomado essa atitude e feito um partido ali e concentrasse no partido, ele teria mais de 100 deputados, e era uma realidade, né? E que agora a gente viu. Então o governo dele seria diferente se houvesse uma base forte assim. A diferença está no reconhecimento e alguém para falar essas verdades. Vamos abstrair Valdemar Costa Neto, fosse qualquer outro. São verdades do governo
do presidente Jair Bolsonaro. São números, são indicações, como falou aqui o coronel. Então, assim, essas realidades. E a gente vê, né, a dificuldade de lidar na política e no mundo de interesses daqui de Brasília, é que pessoas como o vice-presidente Hamilton Mourão deveria falar isso aí como presidente. Se ele convocou uma rede nacional de rádio e TV, ele tinha que falar isso aí. Olha, gente, nós estamos entregando um governo nestas e nestas condições. Defender o governo e não jogar dúvidas sobre uns, sobre outros, né? Dizem que ele não falou para o presidente Jair Bolsonaro. Eu acredito que não, porque aquilo que ele falou não combina com o presidente Bolsonaro, né? Mas faltou, eu cobro isso de muita gente que deveria fazer esse discurso. E veio o Valdemar Costa Neto e disse, é isso mesmo, a aproximação do presidente Bolsonaro com o PL transformou o partido e esta é uma realidade. Então, é uma fala que caberia na boca de muitos e na cabeça de poucos acabou cabendo. Agora, Zé, temos mais 40 segundinhos. Como é que você imagina que vai ser o relacionamento de Mourão, que é senador eleito? Ele não é do PL, que é o partido do ex-presidente Bolsonaro, ele é do Republicanos, mas como é que vai ser o relacionamento dele com essa bancada, especialmente no Senado? Zé, 40 segundos. Ô Vitor, já me avisavam antes de que na primeira oportunidade o general Mourão, né, agora senador eleito, toma posse em fevereiro, ele se desligaria do grupo do presidente Jair Bolsonaro. Então, a gente está esperando essa posição independente. Quando se fala independente no Congresso, é a senha para negociar o voto. A gente segue falando agora sobre o destaque que trouxemos antes do intervalo, o vídeo divulgado pelo presidente do PL, Valdemar da Costa Neto. Comentário agora é do Paulo Figueiredo. Interessante, né? Porque eu tô na linha do Zé Maria no sentido de que o discurso do Valdemar foi melhor do que o discurso do Mourão, mas também foi melhor do que o discurso do próprio Bolsonaro. Então, a gente vive um Brasil muito louco, onde o Valdemar da Costa Neto é mais articulado do que o presidente e o vice-presidente, ou ex-presidente e vice-presidente. Articularam melhor o momento e o que vive o Brasil do que os dois líderes com mandato. Isso é um mau sinal para o país. O Mota, o coronel, eles trouxeram, o próprio Zé Maria, eles trouxeram bem o que eu penso, principalmente a respeito de uma parte específica do discurso que foi voltada para os manifestantes, né? Essa ideia de que os manifestantes trouxeram a ele uma nova energia, uma nova vitalidade, a eles e aos políticos, que chegou a dizer que o transformou, né? E realmente o Valdemar parece ter passado por uma transformação desde a entrevista que nós fizemos aqui nos Pingos nos Is com ele, onde ele disse que tinha a expectativa de que o Supremo Tribunal Federal analisasse o recurso que ele tinha feito e viesse com uma solução. Parece que ele tomou um choque de realidade ali naquele momento e se transformou num homem diferente. Talvez tenha sido a ação do STF, talvez tenha sido a ação das pessoas nas ruas. Seja como for, para que eu possa ver essa manifestação, essa transformação como algo palpável, algo tangível, se ele realmente teve as energias renovadas pelo povo nas ruas, o que o partido dele vai fazer por essas pessoas? Quais são as ações que o PL pensa para proteger essas pessoas que estavam nas ruas, essas vigílias, como eles chamam, da truculência do Supremo Tribunal Federal e em conluio com este governo atual, com o senhor Flávio Dino? O que será que o PL vai fazer? Tem algum projeto de anistia? Tem alguma pressão? Será que o PL... Quem o PL vai apoiar para a presidência da Câmara? Vai apoiar o mesmo Arthur Lira, que se calou diante de tudo que está acontecendo? Quem será que o PL vai apoiar para a presidência do Senado? O mesmo Rodrigo Pacheco? Será que teremos candidaturas próprias? Essas são as coisas que nós devemos observar nos próximos dias. Quais serão as ações concretas deste que se tornou o maior partido do Brasil, graças ao presidente Bolsonaro, dos seus políticos e do presidente do partido, que tem um enorme poder, para impedir, se colocar no caminho
do avanço das medidas ditatoriais que nós temos. Porque não é fazer oposição ao governo. Eu tenho chamado a atenção muito disso. Oposição ao governo é necessária, é condição necessária, mas não é condição suficiente. Nós precisamos agora de oposição ao regime. Oposição ao regime truculento ditatorial que vive o Brasil. Então eu quero ver anistia, eu quero ver projetos de lei que garantem e assegurem e voltem a assegurar os direitos das liberdades individuais. Eu quero ver ações de fiscalização, principalmente no Senado, mas também na Câmara. A Câmara tem muitos poderes porque tem muitas prerrogativas que vêm sendo invadidas. Eu quero ver eleição, eu quero ver nomes eleitos para a Câmara e para o Senado com apoio do PL. Ora, o maior partido tem um peso enorme. Eu quero ver pessoas caminhando na direção, quero ver ações. Palavras ao vento são muito boas, Valdemar. Gostei muito, parabéns, foi ótimo. Mas agora eu quero ver, no início dessa nova legislatura, um pouco de ação desse que, como você disse, é o maior partido do Brasil. Fernão. Bom, gente, eu acho que o pior que pode acontecer a turma que está aqui do lado das vítimas potenciais da ditadura que está se instalando, né, começar a se arvorar em uma crítica deletéria do tipo... eu acho que essas questões que o Paulo levanta, aquilo que ele quer ver, não é um problema do Partido Liberal, é um problema do Brasil inteiro, porque o Brasil está mutilado, massacrado na UTI, né, perigando morrer, e ele precisa de uma junta médica inteira trabalhando em conjunto, né, para tentar cercar um projeto que está sendo elaborado há 40 anos, meticulosamente, enquanto nós aqui estávamos só tecendo as nossas elucubrações, né? Eles estavam meticulosamente medindo cada ação dessas que eles estão pondo em prática, uma 24 horas depois da outra, né? Para que não dê tempo para a gente se articular. Então, o pior que pode acontecer é nós começarmos, entre as vítimas, a nos criticarmos mutuamente. Eu acho que o momento é de se concentrar absolutamente e encontrar quais são as principais, as prioridades que a gente pode eleger dentro de um Congresso Nacional, o que um Congresso Nacional pode fazer contra uma força arvorada na mentira e na violência como essa que está nos atacando, né, e que ainda não tem, como eu digo sempre, a força armada maciça que se requer para impor a ditadura nos modelos antigos, né, mas já tem a força armada suficiente para atacar sistemática e focadamente as figuras que representam instituições, de modo a desmoralizar essas instituições, né, para atacar jornalistas, para atacar, para afirmar a mentira na cara da verdade, de modo a te deixar inseguro quanto até o valor do senso comum, né? Essas formas de terrorismo, tudo isso são coisas estudadas e recorrentes na história, né? E que tem uma eficácia fulminante em destruir as precaríssimas construções da civilização, como são a democracia e o Estado democrático de direito, que são ficções, né? Ficções, né, que precisam ter, em última instância, né, uma força armada que a garanta, né? Nós tínhamos isso descrito na nossa Constituição de uma forma errada, né, antiquada, né, e porque uma grande parte da resistência brasileira se abraçou nessa forma antiquada e errada, é que nós tomamos a rasteira que tomamos, né, e nós teríamos que reforçar isso, remodelar esses instrumentos para operações de garantia da lei e da ordem mais focadas e factíveis,
né? Nós vamos ter que estudar a legislação com o máximo cuidado para criar pequenas reformas pontuais da Constituição que restabeleçam o direito de sigilo de uma forma eficaz, né, e que possa ser garantida, né, que nós criemos canais para peitar as ordens e desobedecer às ordens dos fora da lei, que estão nos dando ordens em cima da posição institucional que eles têm, mas que eles não respeitam, né? Tudo isso precisa ser estudado com maior cuidado e não com assodamento e vontade de criticar os erros que fatalmente vão acontecer nesse processo, né? Nós temos que juntar os cacos que restam do Brasil, né, e nos darmos os braços e nos apoiarmos mutuamente de forma a que os Valdemars Costa Netos, com todo o passado que eles possam ter, né, confirmem que essas manifestações e essa massa de brasileiros que está nas ruas dando apoio a eles, está lá mesmo, firme, dando apoio a eles, não está lá para lhes dar rasteira, para lhes fazer desmerecer ou coisas desse tipo, né? Nós temos que juntar todas essas forças para que o Congresso encontre de volta os seus brios, esse Congresso novo que está eleito aí e que foi deliberadamente eleito com essas maiorias que vão tomar posse em fevereiro, porque havia um golpe em curso e que está se confirmando e se configurando todos os dias, né? Esse pessoal, nós vamos ter que encontrar o canal para que essa massa que está na frente dos quartéis ainda, né, volte a se juntar na frente do Congresso Nacional e encontre os meios de expressar o seu apoio ao que possa ter de bom dentro desse Congresso Nacional, porque ele é tudo que nos resta, porque não há terceira via, porque não há a força militar e aquela bobajada toda em que nós ficamos perdendo tempo e dando vaza para essa turma entrar com esse discurso de defesa da democracia, né? Então, é isso aí, nós temos que juntar tudo isso. Quanto ao que o Valdemar falou dos erros supostos do discurso de posse do Lula, ele foi econômico, né? Começa isso aí, tudo ali é mentira, né? O próprio dístico desse governo, União e Reconstrução, é uma mentira. Ele só fala de revanche e de desconstrução, né? É como a República Democrática da Alemanha, que era antidemocrática, como se referiu o Gerson, né? A catadora de lixo que botou a faixa no peito do Lula, tira selfies na Fontana de Trevi, em Roma, né? A caneta Montblanc Scott Fitzgerald, né, o maior playboy de todos os tempos, de R$ 7.500, que teria sido dada ao Lula por um humilde eleitor do Piauí, quando ainda não tinha sido inventada, né? O Lula mente até quando não é preciso mais, até quando isso né, esse discurso não haveria necessidade, essa necessidade obsessiva de provar aos brasileiros que eles não viveram os últimos 4 anos que eles viveram, né? Com todos os acertos e todos os recordes batidos, se a experiência vivida tivesse sido de fato maldita, como eles dizem. Eles não precisariam provar isso para ninguém, todo mundo já estaria sabendo, né? Então isso tudo é uma mentira tão grande quanto essa de afirmar que tirar as armas que multiplicadas por 4 resultaram em crimes divididos por 3, né, é um ato a favor da segurança pública. Tudo isso são mentiras gritantes e grosseiras que explicam esse estado de pânico que está se instalando nesse país, né, e não precisam de nenhuma ajuda do lado de cá para ficar pior, né? Nós temos que juntar as forças que sobram, né, para provar para esse Congresso que existe vida para além da putaria em que ele anda metido historicamente, né, e que esse Congresso que foi eleito com essas maiorias
pode e deve responder como o eleitor quis que ele respondesse quando elegeu esse Congresso assim, né? E nós todos temos que lutar e remar a favor desse projeto, porque nós estamos por um fio e não custa nada para esse fio ser cortado e a gente cair para sempre nesse buraco. Paulo chamou? Diga lá, Paulo. Olha só, o pior que podia acontecer não é nós criticarmos, nós cobrarmos, né? O pior que pode acontecer é nós nos contentarmos de novo com palavras. Porque eu tô vendo um bando de gente que falou, alguns nem falaram, né? E também não fizeram absolutamente nada, enquanto o país estava se afundando. Então, o pior que pode acontecer, por exemplo, é o presidente do PL fazer um bom discurso, mas no final das contas, apoiar o Arthur Lira para a Câmara, né? Não criar uma alternativa, por exemplo, vitoriosa ao Pacheco. Então, o pior que podia ter acontecido era esse presidente do PL, por medo, não ter entrado com pedido de impugnação nas eleições após a diplomação, né? O pior que pode acontecer, no final das contas, é quando nós colocamos as esperanças em pessoas que vêm com retórica, às vezes mensagens subliminares, às vezes coisas assim, e no final das contas, embroma o povo. Né? É bom que nós saibamos que teve muita gente omissa que é responsável pela situação caótica em que nós estamos no Brasil. Isso é bom reconhecer o que aconteceu para trás. E eu já falei, quando eu puder e onde puder, eu faço questão que nós saibamos o papel que cada um teve nessa tragédia, de ação e de omissão, né? E para olhar para frente, as prioridades eu citei aqui. As prioridades são eleição para bons presidentes das casas legislativas, que o PL consiga ter um bom papel, presidir, ter boa representação na mesa, nas comissões da atividade parlamentar, faz muita diferença. Ora, como foi bom quando nós tivemos a Bia Kicis, deputada, como presidente da CCJ, o impacto espetacular que ela teve. Tem outras comissões importantes na atividade legislativa. As prioridades são essas, a anistia desse povo que estava em vigília, renovando e transformando os políticos e que agora estão sendo perseguidos. Onde estão? Cadê a atividade? É o maior partido do Brasil. Onde estão os políticos do PL? Isso não é dividir, isso é cobrar. Isso é justamente fazer o que nós temos que fazer. Criticar e cobrar e empurrar para que as forças que nós, eleitores, colocamos lá, para que elas ajam na direção que o eleitor quis que eles fossem quando eles foram eleitos. E é isso que nós temos que fazer. Então, de novo, parabéns, gostei muito do discurso do presidente do maior partido do Brasil. Como eu disse, foi melhor articulado do que o presidente e o vice, né? Ex-presidente agora e ex-vice-presidente. Mas eu quero ações do Partido Liberal. Eu quero ações. Ótimo primeiro passo o discurso. Mas a cobrança das ações... Porque senão é fácil. Valdemar vai dar uma entrevista, somebody love, tudo que esses caras sabem fazer. É um bando de somebody love. E no final das contas, os políticos do PL, como a gente sabe, nós entrevistamos aqui, antes de eu entrar em recesso, o senador Jorge Seif, que falou de senadores já do PL que estavam embarcando com o Rodrigo Pacheco. E cadê o presidente do partido deles? Para dar uma chamada. O presidente do partido serve para isso. Quantos deputados destes do PL eleitos estão hoje apoiando a candidatura do senhor Arthur Lira? Ou do próprio Rodrigo Pacheco? Quantos? Quantos não estão se vendendo? Então é isso que nós temos que fazer, cobrar desses caras. Porque realmente, nesse ponto eu vou acompanhar integralmente o Fernão, sobrou muito pouco do Brasil. Eu tenho pouca fé na atividade parlamentar para solucionar os problemas. Mas, pelo menos para criar fricção, para proteger minimamente o cidadão comum de um linchamento do aparato estatal, prossecutório e persecutório, né? É só isso que eu espero do PL a partir de agora. Então, acho que nós estamos alinhados nesse sentido. E só antes de te devolver, Fernão, ainda falando sobre a posse do Lula, já que o Valdemar Costa Neto falou sobre isso no vídeo, tem um trecho do discurso de posse do Lula que você queria comentar, né, Fernão? A gente vai rodar agora, então, você volta na sequência. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição
Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Diga lá, Fernão, temos 1 minuto e meio. O discurso do Lula seria, se tivesse na boca de qualquer outro político, seria aplaudido de pé, né? Mas esse juramento é que mostra o quanto nós estamos na contramão e quanto ele está na contramão, entendeu? Os criminosos são eles. Quem está violando a Constituição, desobedecendo as leis e pondo em risco a soberania e a independência do Brasil com esses delírios latino-americanistas, é o governo que está se instalando sob esse juramento e que foi eleito para este juramento, né, pelo sistema que requer esse juramento, né? E eu volto a insistir, o primeiro cara que falou na relação intrínseca que existe entre democracia e alternância no poder, e que falou na limitação do mandato que se conquista pelo voto, que não implica na revogação do regime, foi o general Mourão, hoje senador Mourão, né? O que me anima a esperar que este novo Congresso tenha encontre os caminhos para se juntar a ele na afirmação desses pontos fundamentais da questão, que são muito mais importantes do que as pequenas mentiras do Lula, né? Isso nos tira dessa relação tribal da política brasileira, que só fala de ou você é lulista ou você é bolsonarista, né? É ligado com pessoas e não com ideias, né? Não tem um conceito envolvido nem no lulismo nem no bolsonarismo, né? Isso é coisa de tribo, isso é coisa de povo primitivo, né? Nós precisamos superar isso e passar para as definições de democracia, as definições de ditadura. A ditadura começa com a instalação da censura e com a perseguição do dissenso, né? E é disso que o Mourão estava falando, e é isso que eu espero desse Congresso, e eu espero que os brasileiros que moram no Brasil ou que moram fora do Brasil não se percam em atalhos para criticar coisas que podiam passar batidos e comecem a pensar um pouco mais utilitariamente, como a esquerda faz, né? Que não mostra esse tipo de vulnerabilidade nem a pau, porque o valor que se levanta é maior, né? Há um valor maior que se levanta. E que é esse? O da salvação da democracia brasileira. Não vamos deixar por isso a perder para dizer, tá vendo, eu não disse que são todos corruptos, todos não sei o quê. Isso passou, isso é o passado. Nós temos pela frente uma outra história, um outro grau de ameaça e um outro Brasil. E temos que fazer tudo o que tiver ao nosso alcance e mais alguma coisa para que esse Congresso pegue essa bandeira na mão.